As três manifestações de Deus, parte 1. A primeira e segunda manifestações, Deus se manifestou em Pai, ao apresentar o seu Filho ao mundo. Salmos 2 versículos 7 e 8. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 8. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Atos 13 versículo 33, as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no segundo Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. João 5 versículo 37, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. João 6 versículo 42-44, ao 46, versículo 42, e comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: Eu desci do céu? Versículo 44, Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que os ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Versículo 46, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Jesus já conhecia o pai dos judeus, Abraão. João 8 versículos 52 ao 59. Versículo 52, ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: Agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu afirmas: Se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Versículo 53, És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu. Da mesma forma, os profetas morreram. Quem pretendes ser? Versículo 54, Jesus declarou-lhes: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é, quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Versículo 55, Todavia, vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço à sua palavra. Versículo 56, Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. O versículo 56 se refere no dia da visitação dos três homens. O que ficou com Abraão era o próprio Senhor Jesus. Gênesis 18 versículo 22, Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Versículo 57, Então os judeus disseram a Jesus: Tu ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Versículo 58, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Versículo 59, Então, pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. Repare no versículo 58, o eu sou, e compare com Êxodo 3 versículo 14. Então afirmou Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Imagine se ele dissesse que era o próprio Deus Pai. Por isso Jesus em carne se apresentou 100% homem, Filho, e 100% Deus, Pai. Ele representava Deus na terra, e nos seus Deus o representa. Tanto que declarou que ninguém vem ao Pai, se tivesse falado vai ao Pai, estaria dizendo que havia um outro. João 14 versículos 6 e 7 assegurou-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7, Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. Felipe queria conhecer o Pai, e Jesus o mostrou. João 14 versículo 8 solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Versículo 9, Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Felipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: Mostra-nos o Pai? Versículo 10, Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai, que habita em mim, realiza as suas obras. Entenda, por causa da natureza humana,
Jesus era limitado. Os outros 100% de sua divindade era ilimitado. Segundo Coríntios 5 versículo 19, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Jesus queria dizer que ele era o próprio Deus, tanto na terra como nos céus. João 3 versículo 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Não há dúvida de que só há um Deus e Pai, chamado de Jesus o Messias. O emissário Paulo confirma isto nas suas epístolas. Paulo disse que todas as coisas foram feitas por ele. Colossenses 1 versículo 16 ao 18. Versículo 16. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Um só, não dois nem três, um só. Romanos 3 versículo 30. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Repare, Deus e Pai, não um Pai, e um Deus. Efésios 4 versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Repare, um só Deus e um só mediador, ou seja, negociou um acordo entre duas partes contrárias. Jesus homem, ele fez este acordo por nós. 1 Timóteo 2 versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Só há um Deus, e os espíritos imundos sabem disso. Tiago 2 versículo 19, crês, tu, na existência de um só Deus. Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Fim da parte 1, continua na parte 2. Espero que tenham gostado e compreendido o assunto. Abraços, até a próxima. Obrigado por assistir até o final. Se gostou, deixe seu joinha. Se inscrevam no canal e ative o sininho para notificações.